Gravando, compartilhar a tela. Se você não estiver vendo a minha tela, não estiver me ouvindo, você avisa no chat, tá? Tem a Flor, tem a Isabela, tem algumas pessoas que podem estar ajudando vocês aí no chat, tá? Vou pedir para as consultoras, a Helga também. E agora eu vou colocar a Flor, cadê a Flor? Como anfitriã. Então, a Flor vai estar admitindo todas as pessoas a entrarem no chat. Qualquer dúvida, Flor, você pode ou falar no chat com outras pessoas, e se for falar comigo, eu prefiro que tire o áudio, tá? Porque eu fico só com a minha tela, não consigo ver as outras pessoas. Então, aqui, Flor, tornar anfitriã. Pronto, Flor, você já é anfitriã aqui da nossa aula. Gratidão por se oferecer. Vocês estão me escutando bem? Eu tô com meu fone um pouquinho baixo. Tá dando para ouvir daqui? Tá tranquilo? Então tá ótimo. Todo mundo vendo também aqui a minha apresentação. Show. Vou diminuir aqui. E aí os áudios também, Flor, dá para desativar de todo mundo, mas eu vou pedir para você sempre ter esse cuidado, tá? Porque aqui esse microfonezinho, ele desativa o seu áudio. Aí no final a gente vai abrir para você poder falar, compartilhar o que você quiser compartilhar e tirar suas dúvidas, mas durante a apresentação é legal a gente ficar todo mundo em silêncio, porque aí o áudio fica melhor para todo mundo, tá? Senão tem interferência. Essa aula ela vai ter duração de 40 minutos, agora a gente já tem um pouquinho menos de 40 minutos, né? A gente tem meia hora até essa sessão acabar. E aí eu finalizo a aula na próxima sessão. Então você vai entrar no mesmo link. Se essa aula for interrompida, eu vou avisar quando ela estiver acabando, acho que aparece aqui para mim. E aí você entra no mesmo link para a gente tirar as dúvidas e eu finalizar a aula o que precisar finalizar, tá certo? Então, como muitos já sabem, essa é a aula de educação continuada sobre o uso dos óleos essenciais que acontece todo sábado, às 10 horas. Mas para quem não sabe, quem está chegando agora, quem foi convidado, você é super bem-vindo. Se você está aqui, provavelmente você foi convidado por um consultor, alguém da nossa equipe, que a gente disponibiliza esse convite quando o tema é interessante, né, para algumas pessoas que se afinizam com o tema, né? O tema de hoje é o uso dos óleos essenciais na gestação, no parto também, no puerpério, né? Que é a minha nova universidade. O meu estudo agora desse ano está sendo esse, né? Estudar a gestação. Eu estou grávida pela primeira vez, né? Então, aprendendo bastante, vou compartilhar com você um pouquinho do que eu estou aprendendo nesse momento, tá? Essa aula, para quem é consultor, você pode ganhar esse óleo essencial, para quem é consultor e quem é cliente preferencial também. Então, se você quiser ser cliente, ser consultor, fala com a pessoa que te convidou, que você vai ter acesso a essa aula todo sábado, tá bem? Deixa eu passar aqui. Beber água, que uma coisa que eu percebi que eu não tinha antes é que eu fico sem fôlego nas aulas, eu tenho que respirar muito. Bom, depois você pega um copo para mim, por favor, um copo. Então, me apresentando, aqueles que não me conhecem, eu sou Isadora. E eu comecei a Família Essencial, que é essa equipe linda de consultoras de bem-estar da do Terra. E são todas 99% mulheres, se não 100%, acho que são 100%, né? Somos mulheres, muitas mães, terapeutas, professoras de yoga, todo mundo muito empenhado em trabalhar com a saúde, com o bem-estar, em estar levando novas ferramentas para o mundo, pessoas que já trabalhavam com isso, que começaram a trabalhar não só com o uso dos óleos essenciais, mas também com outras técnicas que possam ajudar a gente a ter mais bem-estar. Mas a minha formação mesmo é como bióloga, né? Sou amante da natureza total, assim, sempre quis fugir de trabalhar com pessoas e trabalhar só com bicho e planta e estar no meio da natureza, que é onde eu realmente me sentia bem, conectada, me sinto. Até hoje, até que com uma crise existencial no final do doutorado, eu percebi que não adiantava preservar o mundo ou querer estar num mundo extremamente
querer preservar sem me conectar comigo mesmo, né? E sem me conectar com os outros seres humanos, que quem destruía a natureza era eu mesma e todos os seres humanos. Então eu comecei a me aprofundar no yoga, que eu já praticava, me tornei instrutora de yoga. Hoje eu dou aula de yoga para crianças, que é a minha maior paixão, trabalhar com esses pequenininhos que já são yogis, mas com o mundo que a gente vive hoje em dia, ele já tem se desconectado muito, né, da própria essência, porque é muita informação que a gente tem, é muita interação, e a gente acaba perdendo esse contato com quem nós somos de verdade, esse contato com a natureza, que é tão importante para o nosso equilíbrio, né, emocional, físico, mental. Então eu estou nessa jornada e os óleos essenciais, eles foram a ferramenta que apareceram para eu fazer esse link da natureza com o yoga, e esse link mesmo, essa conexão de cada um com a natureza, com seu próprio bem-estar, potencializar a prática de yoga, os benefícios do yoga. E eu sou esposa do Vinícius, né? Aí essa foto de bastante intimidade, a barriguinha ainda estava menor. Agora eu tô com 8 meses, já entrei no 8º mês, 31 semanas. Essa é a Shiva, que a gente adotou durante a quarentena. Então, assim, transbordando de amor na quarentena, que eu acho que foi o melhor que a gente pôde fazer para poder estar atravessando essa fase tão desafiadora, né, da nossa humanidade, e estar grávida no momento desse tão ímpar foi algo no início bem impactante, mas a gente conseguiu ir levando isso com muito amor. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui dando essa aula para vocês, falando de algo que eu amo, com a minha família, com o meu bebê, crescendo. E o que eu gostaria que você levasse dessa aula hoje, né? Quais são os temas que a gente vai abordar? Primeiro, a gente vai falar sobre a gestação, que é onde começa a vida, né? Essa questão de toxicidade e segurança. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de óleo essencial, é saber como usar com segurança, porque muitas grávidas têm medo de usar, a gente sabe que óleo essencial é concentrado, mas será que você não deve usar? Então, a gente vai falar sobre isso. Por que usar os óleos na gravidez? Então, alguns estudos sobre quais são os benefícios de usar esses óleos na gravidez. Quais são os principais óleos a serem usados, né? Os que eu mais gostei, tem uma lista enorme de óleos que você pode usar na gravidez, mas eu vou falar daqueles que eu vi maior utilidade, tá? Então, falando um pouquinho sobre as propriedades deles. Vamos falar também sobre algumas receitas, né? Então, as receitinhas são muito bem-vindas para você saber como fazer o seu óleo de corpo, como usar para aliviar alguns sintomas da gravidez. Também como é que os óleos essenciais podem ajudar no parto. Isso para mim foi uma grande descoberta. Eu peguei essa disciplina agora no segundo trimestre, né? No final do segundo trimestre, agora é terceiro trimestre, estou concluindo, vou concluir essa disciplina aí do parto, e eu vi que tem muita coisa bacana para a gente explorar com os óleos essenciais. Então, são dicas que, se você não está gestante, você pode passar para as gestantes que vão ter interesse, e essa aula fica gravada, depois você pode falar com a gente para saber como acessar essa aula gravada, tá? Se você é convidado, se você é consultor ou cliente, você já vai ter o link dessa aula gravada. E também receitas, né, de parto, pós-parto e amamentação. Então, tudo começa aqui no ventre, né? É engraçado que antes de engravidar eu tinha um pouco essa noção, né? Assim, nossa, ficar grávida é gerar uma vida. Então, quando eu vi uma mulher grávida, era uma deusa para mim. Nossa, ela tá trazendo um ser humano para a Terra. E isso me dava muito medo de engravidar. Eu pensava, cara, na hora que eu for engravidar, eu tenho que virar essa deusa, eu tenho que, né, ter essa consciência muito forte de que eu estou trazendo um ser humano para o mundo, não é o meu filho, o meu bebê, porque eu quero ter, né, e ser muito feliz. Assim, eu via de uma forma diferente. Óbvio que quando acontece, você vê que tem muito ideal antes. Mas qual é a grande questão? A grande questão é que aquele ser, né, e desde das aulas de biologia, embriologia, a gente viu, são duas células que se unem e que começam a se multiplicar e formar um organismo inteiro. E essa multiplicação celular é pura química, pura biologia. Então, todas as moléculas que você
ingerir, elas vão estar afetando naquele desenvolvimento daquele ser. E não só as moléculas, né? Tem aí explicando o biólogo Bruce Lipton, né? Ele falou que, na verdade, até mesmo as informações absorvidas pela mãe, pelo pai, atravessam a placenta. Então, não é só o que você ingere, né? O que você pensa, o que você fala, o que você faz, isso tudo já está influenciando na formação desse novo ser. Nós sofremos essa influência, né? Tudo que nossa mãe passou durante a gestação, a gente absorveu. E isso impacta a nossa vida até hoje de uma forma ou de outra, a gente tendo conhecimento ou não. Mas isso afeta. Então, é muito importante a mãe, quando a gente sabe que está grávida, a gente começa a fazer escolhas, né? A primeira questão você pensa, poxa, eu não posso beber, né? A gente já sabe que, poxa, você está grávida, você não pode ingerir drogas, né? Álcool, enfim, cigarro, porque você já sabe que essas drogas fazem mal para o seu corpo, né? Então a gente começa a fazer escolhas, né? O que faz bem. E claro, assim, eu escutei da minha ginecologista obstetra na primeira consulta, ela falou: bom, mas também não adianta agora que você engravidou mudar radicalmente a sua vida e se tornar uma outra pessoa. Porque o que você tinha que ter feito para estar mais saudável, você faz antes ou você vai fazer depois. Durante a gravidez, você vai tentar, mas você também não vai, nossa, agora vou virar vegana, vamos fazer o nosso melhor, né? Mas sempre tendo essa consciência que tudo vai afetar o bebê. Então, mesmo quando a gente não está grávida, todas as substâncias que a gente ingere na nossa alimentação, agrotóxico, que a gente coloca no nosso corpo, o nosso hidratante, o nosso shampoo, que a gente sai na rua, inala a fumaça dos carros, todas essas substâncias estão entrando em contato com o nosso organismo. E são substâncias poluentes, substâncias sintéticas, que não são metabolizadas pelo nosso corpo. Então, elas geram, sim, uma toxicidade, né? Um efeito tóxico no nosso organismo, que a gente vê posteriormente com o avanço das doenças, né? O câncer, a gente já tem vários estudos mostrando que o uso de agrotóxico, de certos hormônios, podem acabar gerando câncer, assim como outras doenças. E no caso dos óleos essenciais, também você tem que ter esse cuidado. Na verdade, no caso, até esse gráfico que eu coloquei aqui é um gráfico, na verdade, mostrando de substâncias que a gente ingere sempre, como vitamina A, ferro, água, cálcio. São substâncias que estão presentes no nosso alimento que fazem bem para o nosso corpo. Só que em uma elevada quantidade, essas substâncias também vão ser tóxicas para o nosso organismo. Até a água que você bebe, dependendo do que ela tem, ela pode te intoxicar. Então, tudo que a gente ingere, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente na gravidez. E não é diferente com os óleos essenciais, porque essa aula ela é mais aprofundada, tá? A gente não fala especificamente o que são óleos essenciais, essa base toda, a gente vai ter numa aula segunda-feira. Então, se você nunca ouviu falar em óleo essencial, participa da aula de segunda. Na verdade, hoje tem também às 3 horas uma aula sobre soluções naturais, que aí você vai entender o básico do que são óleos essenciais e como eles atuam no seu organismo e quais são os melhores óleos, assim, para você começar. Nessa aula, a gente, como é uma aula mais avançada, a gente já parte para uma outra parte. Mas para você não ficar viajando aí nesse momento, os óleos essenciais, eles são a medicina da planta. Então, o que você tem dentro de cada garrafinha de um óleo essencial puro, e nessa primeira aula também você vai saber o que é um óleo essencial puro, por isso que a gente fala dos óleos da Doterra, que é um óleo que ele é extraído 100% da natureza, não tem nenhuma molécula sintética. Então, o que você tem são moléculas produzidas pela planta, para ela se proteger. E essas moléculas, elas podem ser tóxicas. Por exemplo, um óleo de cravo, de canela, eles têm muitos fenóis. E os fenóis, eles são mais difíceis de serem metabolizados. Já os óleos cítricos, eles são mais leves, mas ao mesmo tempo eles têm um efeito fotossensível. Você não pode aplicar na sua pele e se expor ao sol, porque você vai manchar. Então, quando você for usar óleo essencial, é sempre importante você ficar atento se você está com dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, diarreia,
excesso de secreção, um estado mental muito alterado, porque isso pode indicar que aquele óleo não é legal para você, ou que você não usou a quantidade ideal. Porque qual é a quantidade ideal de óleo essencial? Menos é mais. A gente vai falar um pouco das diluições, principalmente para gravidez e bebês, mas sempre que usar óleo essencial, saiba, a gente colocou aqui na mão o quê? Uma gotinha, duas, inala. Pronto, isso aqui já é o suficiente para entrar em contato com o seu organismo e promover os benefícios dos óleos. Então, por isso que tem muitos óleos que não podem ser usados na gravidez, porque eles vão atravessar a barreira placentária e vão afetar o desenvolvimento do feto, né? E depois, posteriormente, do bebê. Então, são óleos que a gente tem que ter cuidado, principalmente os óleos que são ricos em cânfora, como o alecrim, né? Também a canela, são óleos que devem ser evitados. E os óleos que são ricos em componentes semelhantes a estrógenos, tem óleos que eles são hormônios likes, ou seja, eles meio que imitam hormônios. Até se você está querendo ficar grávida, são óleos que são bacanas porque estimulam a fertilidade, estimulam a saúde do útero, dos ovários, né? Como a salvia esclareia, o gerânio. A gente tem um blend que é o Clare Calme, que ele é muito bom. Então, vale a pena você explorar esse óleo se você está querendo engravidar ou se você conhece alguém que quer engravidar, tá? Mas na gravidez, esses óleos não são legais exatamente porque eles vão promover a contração do útero. Quando é que a sálvia vai ser legal? No momento do parto, em que você precisa dessa estimulação uterina para que o bebê possa nascer, tá? A Bel tá perguntando essas coisas, né? Eu ia mandar essa aula hoje Rapidinho, só acho que para. tem alguém falando. É comigo? Oi? Acho que deve ter algum microfone aberto. Se alguém puder fechar, para não causar essa interferência. Eu não consigo ver agora e não consigo fechar. Bom, erva doce, anis estrelado também são óleos e tem essa lista toda que você pode estar tirando foto. Essa lista ela é de uma aula muito especial da Fernanda Deva Gita, que é a aromaterapeuta da nossa equipe, e ela tem um curso maravilhoso online falando bastante sobre toda essa base dos óleos essenciais. Então tem essa aula de gravidez também falada por ela, que é uma aula muito bacana, muito completa. Esse curso ele está com as turmas já estão fechadas, a gente vai concluir o curso agora. Se Deus quiser, eu vou terminar ele agora em julho. E ela vai abrir uma nova turma, possivelmente agora no segundo semestre. Então, se você tem interesse em se aprofundar em um curso com aromaterapeuta, eu indico muito esse curso da Fernanda, que é do Ser Essência. Você também pode buscar no Instagram, quem não conhece, é maravilhosa. A Deva. Deixa eu passar aqui. Então, como é que você usa óleo essencial, né? São 3 formas básicas de uso, que no caso da gestação você vai ter um cuidado, eu vou falar dessa diluição na gestação, mas você vai usar de uma forma aromática, essa é a forma que o seu organismo melhor absorve. É muito difícil você inalando o óleo essencial, você passar daquela curva de saturação, ou seja, o seu organismo vai ficar tóxico, e não vai ser metabolizado. É bem difícil, você tem que cheirar muito óleo essencial para que isso aconteça. E mesmo assim é difícil. Então, no difusor e na palma da mão, colar difusor também, colocar uma gotinha no travesseiro, são formas que você tem de estar inalando o óleo essencial e absorvendo os benefícios dele, principalmente para o sistema respiratório e para o seu sistema emocional. O uso tópico através da massagem, do toque, a minha irmã linda e massoterapeuta fala disso muito bem, ele promove benefícios para a saúde, assim, incontestáveis para seu sistema circulatório, para o seu sistema imunológico também e para os órgãos-alvos. Então, você aplica com um óleo vegetal de qualidade, que é um óleo que você pode ingerir. Né? Então, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de uva, óleo de amêndoa, mas que não são óleos minerais, tá? São óleos vegetais, que em geral é um óleo que você pode comer. E a sua pele também ela vai absorver melhor, sem os componentes químicos. E também pode fazer o uso interno de alguns óleos. Eu vou falar disso. Na gravidez a gente evita ao máximo, mas tem alguns óleos que você usando internamente, você tem o benefício dele é potencializado. Então é bom alguns óleos
no caso dos óleos da Doterra, que eu tô falando de óleos 100% puros, tá? Eu falei, isso é uma outra aula, mas vale a pena você entender qual é a diferença de um óleo puro, que não é um óleo que você encontra em loja, não é um óleo que você encontra no mundo verde, é um óleo que você tem que ter um certificado de segurança, que é feito por testes científicos para assegurar que o que tem dentro desse vidro é só planta, não tem mais nenhuma substância sintética. Tá? Tem essas siglas que você vai usar aromaticamente, topicamente, e tem essas siglas de diluição, que é bem importante você estar atenta aos óleos que são leves, por exemplo, que você pode diluir numa proporção de 1:1. Agora, os óleos que têm esse S, eles são óleos para peles sensíveis. Então, você pode... Então, a pele do bebê, a pele da gestante, ela é sensível. Então, você coloca 1 gota de óleo essencial para 2 gotas de óleo vegetal, tá? E no caso do D, são óleos mais fortes, por exemplo, o orégano, óleos que podem até queimar a sua pele se você aplicar diretamente. Então, você dilui na proporção de 1 gota do óleo essencial para 3 gotas do óleo vegetal. E aqui tem uma tabelinha que eu gosto muito. Então, no caso aqui, para mamães recém-nascidos, a gente vai estar falando sempre da diluição de 0,5%. Para gestante, você até pode usar 1%, tá? Mas você fica entre esses dois aqui. Então, por exemplo, para um recém-nascido, 0,5% seriam 2 colheres de chá e 1 gota de óleo essencial, tá? Aproximadamente isso. No caso da gestante, seria 1 colher de chá, 1 gota do óleo essencial, tá bom? E por que que usar óleos essenciais na gravidez é bom, né? Então, assim, a gente está falando tanto dos óleos, tem esse perigo da toxicidade. Será que eu vou conseguir usar? Será que vale a pena? É melhor eu usar aquele óleo mesmo. Essa sessão vai ser finalizada em 10 minutos e aí a gente termina na próxima, tá? Vou acelerar, tô falando muito. Porque é melhor eu usar aquele creme da farmácia que fala que é ótimo para gestante, né? Tem cremes caríssimos. Por que que eu vou ficar me preocupando em usar óleo essencial? O meu ginecologista obstetra, ele fala quais são os remédios que eu posso tomar, os que eu não posso, então não preciso me preocupar. Só que como a gente falou, tudo vai interferir, né? Então, quanto menos remédios você puder ingerir, quanto menos produtos químicos, acho que seu bebê agradece o desenvolvimento dele também. Para você ter uma ideia, até mesmo as substâncias que o nosso corpo produz, como o ACTH, que é o hormônio de estresse, ele pode aumentar a chance de parto prematuro, né? Isso são fontes de alguns estudos, e pode afetar também o desenvolvimento psicológico da criança. Então, nesse estudo que foi conduzido com mais de 10.000 gestantes, pesquisadores eles identificaram que tinha muita ansiedade no último trimestre, né, quando o bebê vai chegando, e isso tinha uma relação com os problemas emocionais e o comportamento da criança até 4 anos de idade. Então, a criança ficava mais hiperativa, desatenta, com dislexia e até mesmo autismo. E eu acho que a ansiedade é a doença do século, praticamente. Quem não é ansioso aqui, não precisa nem estar grávido para estar ansioso. Imagina na gravidez, que isso fica super exacerbado. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma grávida que não esteja ansiosa. Mesmo eu pratico yoga, óleo essencial, eu tive muita ansiedade e hoje eu aprendo a controlar ela, mas senão ela toma conta de mim. E o que que acontece quando ela toma conta do corpo? Você produz hormônios que são nocivos para o seu bebê. Isso vai afetar no desenvolvimento psicológico dele, tá? Quais são os óleos essenciais que podem estar, então, ajudando na ansiedade, que é, acho que é a principal questão da gravidez e não só da gravidez. Mas os óleos que induzem o sistema límbico a liberar a endorfina, né, que são então os hormônios do bem, a serotonina, os hormônios do prazer, né, vão ajudar, são esses neurotransmissores que estão relacionados ao prazer, à redução da dor, à regulação do seu sistema circadiano, ou seja, se você não está conseguindo dormir à noite, por quê? Porque você está muito ansioso, né? Tá com muita energia, a cabeça não para, tá? Então,
quais são os óleos, né, que podem, esses aromas, eles podem ajudar ao seu sistema a responder de forma emocional positiva. Então, melhora o seu Cara, eu vou humor, botar no. diminui a tensão Bota aí, nervosa, lá embaixo, vamos colocar um isso. diminui a depressão, a ansiedade, a dor, o estado e a confusão mental, tá? A gente vai ver mais para frente esses óleos, né? Então, os principais óleos, né, que a gente já pode falar aqui, e eu vou mostrar como é que eles ajudam na gravidez. Gente, lembrando, eu não estou olhando muito tempo, mas se por um acaso eu esquecer do tempo e a reunião cair, você clica no mesmo link que a gente retorna, tá? É a pausa do xixi, de você esticar um pouquinho a perna e a gente retorna quando fechar, tudo bem? Então, o óleo que eu mais utilizei desde o início é o limão. O limão é um óleo que você pode usar mesmo no primeiro trimestre da gestação e que você pode inclusive fazer o uso interno, né? Então, o limão ele é antidepressivo, antiespasmódico, antirreumático, ou seja, ele te traz um humor melhor, né? Ele alivia a dor, ele é antioxidante, então ele ajuda a limpar o seu organismo, que é o que a gente quer que o bebê esteja num organismo limpo, né? Vamos pensar que o bebê está aqui, é o primeiro ecossistema dele, o mundo dele é você, é o seu corpo. E como é que está o seu corpo? Ele já está se desenvolvendo num corpo poluído ou num corpo que está mais limpo, né? E o que deixa o seu organismo limpo? São todas, você eliminar todas essas toxinas que a gente está falando, sintéticas e esses hormônios também que poluem o organismo, né? Então, é um óleo que traz foco, ele traz clareza, ele ajuda a acalmar os medos e insegurança, ele traz muita confiança, né, no seu verdadeiro eu, na sua verdade. E ele é um óleo leve, né, um óleo de brincadeira. Então, é realmente um óleo até que as crianças podem usar. É um óleo muito gostoso de você inalar. Então, assim, eu usei no início da gestação, principalmente para enjoo, né? Eu tive enjoo, mas eu tive muito mais gastrite, que era algo que eu já tinha antes, refluxo. Isso durou a gravidez inteira. No início é um incômodo um pouquinho maior, mas ele ajuda muito, principalmente as mães que vomitam demais, tem mães que desmaiam. Então você pode pegar 4 gotas do limão siciliano, pode adicionar o lavanda também. Coloca 20 ml de óleo carreador e faz uma massagem na região abdominal. Sempre que você for fazer uso tópico, vê, eu tô com dor de garganta, então o uso tópico é na garganta. Eu tô com enjoo no estômago, então o uso tópico é em cima do estômago. E a sola dos pés também é um lugar onde a gente tem a reflexologia podal que vai levar esse benefício para todo o seu corpo, tá? Outro óleo que não pode faltar, né? Esse daqui já, olha, gente, o óleo de lavanda já durante a gravidez já foram uns 2, eu já tô acho que no meu segundo vidro de 15 ml. Assim, é um óleo que vai muito e eu sei que os bebês gostam muito também, tem muito uso para os bebês e para as mamães, que é um óleo muito completo. E esse óleo, ele é um poderoso ansiolítico, ou seja, tem até alguns estudos que já mostraram que o óleo de lavanda é mais eficiente do que lorazepam e outros remédios, né, até Ritalina, enfim, outros remédios que são utilizados para ansiedade, que são utilizados para dormir. Então, o óleo essencial de lavanda ele é muito, muito forte. Ele também é anticoagulante, neuroprotetor, né? Então ajuda na proteção do sistema neural e ele é regenerativo. Eu mesma tive uma queimadura de panela assim ontem que eu encostei e na hora eu passei o lavanda, só não ficou melhor porque eu passei uma vez só. Se eu tivesse passado várias vezes eu não ia ter ficado com marca nenhuma, mas assim, praticamente não deu marca e para de arder na hora, né? Então é um óleo que eu uso para dormir, é um óleo que eu uso para o meu hidratante de corpo, para relaxar, é um óleo que eu uso no meu sistema emocional, porque ele ajuda muito a você ficar mais calma. E por quê? Porque ele é o óleo da expressão verbal. Ele é o óleo que ajuda você a se expressar, ele vai trabalhar aqui no seu quinto chakra, aqui na sua garganta, na energia, aquelas palavras que ficam presas, que isso aqui causa muita ansiedade. Se você não consegue expressar quem você é, expressar a sua verdade, você não consegue viver relaxado, você vai estar sempre tenso, sempre querendo
tá expressando aquilo sem conseguir. Então, às vezes as pessoas têm medo da rejeição, né? Se elas forem falar alguma coisa, elas vão ser rejeitadas e ele vai estar trabalhando nisso. Ele incentiva a honestidade emocional e apoia na liberação das tensões. Então, assim, é o melhor óleo para aliviar, para relaxar, não só durante a gravidez, mas na gravidez ele é um óleo muito leve, então ele é facilmente metabolizado pelo organismo e você pode usar através da inalação. Então, cheirando, né, 2 a 3 gotinhas, fazendo uma massagem, né? Eu gosto muito, no final eu vou passar uma receita de óleo de corpo, eu gosto muito de usar ele em óleo de corpo, tá? E todas essas questões de regeneração celular. Outros óleos que também podem ajudar a você a relaxar, ficar menos ansiosa, né, durante a gravidez, principalmente, é o laranja, grapefruit, mandarina, que são o quê? Cítricos, né? Então a gente falou, os cítricos, eles aumentam o humor, eles são muito legais. O abeto, que tem na sinergia balance, o balance também é uma sinergia que eu amo. Para dar aula de yoga, eu sempre dou com balance, que tem abeto, tem o líbano, ele tem vários óleos que te ajudam no centramento. Tem também o cipreste, o lang-lang, o olíbano, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, gerânio, que a gente também vai falar, camomila romana, jasmim e sândalo. Todos esses ajudam a acalmar o seu sistema emocional. Então, antes de passar o próximo, eu já vou interromper aqui, porque eu vi que vai dar 40 minutinhos. Todo mundo bem? Vamos fazer a pausa do xixi e a gente volta para finalizar essa aula e abrir para dúvidas, tá bom? Aí você clica no link, mas não demora não, que vai ser tipo 2 minutinhos. 1 minutinho a gente já vai, 2 minutos eu já vou estar falando, tá bom? Então até já, não deixem de entrar. Parece que a Flor Quem pegou, filha? de encerrar. Eu só consigo sair da reunião, mas você pode encerrar.